pior são os cessacionistas assembleianos. Isso aqui é mais. Existem muitos agora. Tá cheio. Entendeu? De gente por aí, inclusive pastor. Mas se tá cheio assembleanos, não é porque houve uma falta de doutrina pentecostal dentro da Assembleia de Deus? Exato. Porque houve. Então o senhor concorda com o pastor Marco Feliciano? Eu concordo e discordo. Ele disse coisas certas, de forma genérica, e toda generalização ela comete pecados, mas não está de todo errado. Não está de todo errado o que ele falou, tá? Ele disse, e grande parte do que ele disse tem razão. Agora, veja só. Os erros talvez tenham sido por causa da nomenclatura que ele usou. Doutrina pentecostal. Sim, a Assembleia de Deus tem uma doutrina pentecostal. Uma doutrina pentecostal ela tem. Agora a pergunta é, ela tem uma teologia pentecostal? Aí é que é a pergunta. A doutrina pentecostal ela tem, sem dúvida. A Assembleia de Deus tem a teologia pentecostal? Aí é que está. Aí é que está. Eu vou me valer do seguinte, né? Porque eu sabia que viria nesse podcast e sabia, nós não combinamos quais seriam as perguntas. Nós estamos conversando agora. Primeira vez que estamos se vendo e não combinamos isso. A gente não monta a pauta não, né? Então veja, mas eu sabia que por causa da repercussão que teve aquela fala, eu teria a oportunidade de falar sobre esse assunto. Muito provavelmente. Eu estou aqui com o dicionário do movimento pentecostal, que é do historiador oficial das Assembleias de Deus, pastor Israel de Araújo, que hoje é o diretor da Faculdade das Assembleias de Deus lá no Rio de Janeiro. Certo? Ele é autor desse livro, entre outros, mas esse é a obra principal dele, que é o Dicionário do Movimento Pentecostal. Foi lançado, se eu não me engano, em 2007 ou 2008. Deixa eu só confirmar aqui. 2007. Eu tenho desde esse tempo. E o pastor Israel, ele diz aqui no verbete, né? Porque, por exemplo, se você fala que a Assembleia de Deus não tem uma doutrina pentecostal, a pessoa vai te mostrar isso aqui, doutrina básica das Assembleias de Deus. Isso aqui é um panfletinho antigo, né? Panfletinho antigo. Publica desde 69 o credo, que não é essencialmente assembleiano, é copiado, é adaptado, né? Tudo bem. Aí você pega aqui Dicionário do Movimento Pentecostal do pastor Israel de Araújo, página 557, no verbete Teologia Pentecostal. Pentecostal, vírgula, teologia, porque dicionários é assim, começa de trás para frente, mas é teologia pentecostal. Vou ler o que diz aqui no dicionário, lançado em 2007, né? Lançado em 2007, que parece que os nossos colegas talvez que ficaram um pouco enfurecidos aí com a fala do Marco Feliciano não leram. A Assembleia de Deus tem uma doutrina pentecostal? Tem. Agora a Assembleia de Deus tem uma teologia pentecostal? É uma outra coisa. Uma coisa é uma doutrina pentecostal, um ensinamento pentecostal. Outra coisa é uma teologia pentecostal. Uma perspectiva pentecostal para ler o Antigo Testamento, como nós fizemos aqui agora esse exercício. Tem isso? Essa é a pergunta. Vamos lá. Olha aqui o que diz o verbete aqui na página 557. A diversidade mundial do pentecostalismo torna quase impossível falar de uma teologia pentecostal. Uma teologia pentecostal, porque tem uma diversidade de pentecostalismo muito grande no mundo. Não se fala pentecostalismo, fala-se pentecostalismos. Não tem só um pentecostalismo. Mas o que o senhor... realmente, então, existe pentecostalismo. E o que o senhor acha disso? Não, vamos continuar aqui. Ainda tá muito... Não, vamos falar sobre o assunto. Calma aí. Nem ainda... Olha bem o que ele diz aqui. Ó. Nem ainda se conseguiu amadurecer uma teologia da fé cristã sob a perspectiva do pentecostalismo clássico, que se você acabou de me perguntar aí, ele em 2007 escreveu que nem ainda havia conseguido se amadurecer e ter e apresentar uma teologia do pentecostalismo na perspectiva do pentecostalismo clássico. Então por que o pessoal está bravo? O pessoal que está bravo deveria fazer trabalho de casa. O pessoal ficou bravo, é o pessoal que é teólogo. O pessoal então tem que fazer, ele tem que mostrar o trabalho. Não vai ficar bravo. Então, há 16 anos atrás não tinha nem o começo dessa apresentação. Não, porque é o que ele está dizendo 2007. Aqui. Em 2007. Você está me entendendo ou não? Então, eu não estou... Aqui não é que disse. Está aqui no texto oficial publicado pela CPAD. Está aqui. Vamos continuar aqui? Sim. Todavia, existem certos correntes teológicas entre os pentecostais que são dignas de serem exploradas. Correntes teológicas, ok. O que se segue é uma tentativa de explorar uma quantidade das principais linhas de pensamento relacionadas na tarefa contínua de se fazer reflexão teológica entre os pentecostais brasileiros clássicos e neopentecostais.
É uma tarefa aberta a ser feita, a ser realizada. Entendeu? Eu posso falar com a minha filha porque a gente fez. Tá aqui. Tem 1.800 páginas aqui, então eu posso falar. Eu posso falar que eu fiz a minha parte. Entendeu? Agora o pessoal que tá bravo precisa dizer se eles fizeram a deles. Eu acho que é isso. Eu acho que não fizeram até então, né? Então tem que você pode ficar bravo, mas quando você tem razão. Se você não tem razão, você pode ficar bravo. Então, assim, a questão toda é a seguinte. Agora, preste bem atenção no que eu vou pontuar. A Assembleia de Deus precisava de uma teologia pentecostal? E aí nós vamos perguntar. Existe grande diferença entre teologia como produto, que é isso aqui é um produto final, sim, e perspectiva teológica. Então preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Enquanto produto, a Assembleia de Deus tem um monte de livro publicado há anos, né, há décadas. A CPAD tem 80 anos. 83 anos. A CPAD começou em 1940. Tem 83 anos. Publicou inúmeros materiais, inúmeros livros, inúmeras produções. A teologia sistemática, os primeiros livros de teologia sistemática, eles são do final da década de 70, início dos anos 80, que é uma coleçãozinha da STADEB, são livros pequenos, que não são acadêmicos, e quando eu digo não são acadêmicos, não tem nenhuma espécie aqui de depreciação do trabalho, é simplesmente uma classificação, né? É texto produzido por bons teólogos, mas não produzidos academicamente, produzidos para consolidação da doutrina pentecostal, que o pastor Marco Feliciano disse que não tem. E tem doutrina pentecostal. Não tem a teologia pentecostal. Agora, a teologia pentecostal, a perspectiva principal, só que mesmo esses textos não foram escritos em perspectiva pentecostal. Basta você pegar os textos e analisar. A doutrina do Espírito Santo, sim, está lá em perspectiva pentecostal. A soteriologia, também. Só que essas doutrinas não são as únicas doutrinas do arcabouço teológico. O arcabouço teológico é muito mais amplo. Então, pneumatologia, paracletologia? Não, esses tudo bem, são óbvios, são do Espírito Santo, ok. Mas não é só isso. E mesmo esse, você pega, são capítulos minúsculos sobre o Espírito Santo. As teologias tradicionais, tem algumas que não tem nem capítulo sobre o Espírito Santo. E as que têm capítulo sobre o Espírito Santo, às vezes tem 30 páginas num livro de 2.000 páginas. Esse nosso aqui são 900 páginas, a metade é só do Espírito Santo. Porque o pessoal diz que não tem muita coisa sobre o Espírito Santo na Bíblia, que não dá para trabalhar. Eu não tinha espaço para colocar o que precisava colocar do Espírito Santo na Bíblia, aqui num texto. Eu precisava de 1.800 só para falar do Espírito Santo, não é só 900. Entendeu? Então, assim, é o contrário do que se diz. O que se precisa ser feito é ter uma perspectiva pentecostal para ler o texto. E isso aqui, essa perspectiva pentecostal, ela já é dita aqui, ó. Essa teologia foi publicada quando você nasceu, 96. Essa aqui, editada pelo saudoso Stanley Horton, né? Teólogo norte-americano, um dos primeiros a fazer doutorado em teologia nos Estados Unidos. Um dos primeiros assembleanos a fazer doutorado em teologia nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, no seu prefácio, doutor Stanley Horton. Durante os primeiros séculos da história da igreja, muitos declararam a sua fé na forma de cartas, credos e confissões. Essas afirmações teológicas eram empregadas no culto e na defesa da fé. A igreja continua a afirmar a sua fé na revelação de Deus em Cristo mediante escritos e diálogos teológicos. O presente volume provém da comunidade de fé pentecostal. É obra de professores de estudos bíblicos e teologia pertencentes aos seminários das Assembleias de Deus. É uma declaração teológica apreciada e tratada com total seriedade e sinceridade, mais que comprovada. Olha bem isso aqui agora. Os leitores para quem este livro foi originalmente escrito são os alunos das instituições representadas pelos autores. Então não foi uma obra que eles sentaram e vamos elaborar uma obra orgânica aqui, não. São obras, é uma obra com capítulos que foram produzidos para dar aulas. Os professores produziram esses capítulos para dar aula nos seus seminários. E eles juntaram esses capítulos aqui e fizeram essa obra. Só que isso não é uma obra orgânica. Tá me entendendo ou não? Porque os professores não desenvolveram juntos os textos. E esse é um dos erros que foram repetidos, inclusive, aqui no Brasil. Não é eu que estou falando. Os próprios autores que participaram disso, né? Tem autores que dizem isso. Então, assim, né, isso está registrado, está em podcast, por exemplo.
né? Você pode conferir isso aí na internet. Então, isso não é produzir teologia de perspectiva pentecostal. Isso é produzir teologia feita por pentecostais, mas teologia somente com... o que eu poderia dizer? Que são feitos retoques pentecostais no texto da teologia sistemática tradicional. E isso não é teologia de perspectiva pentecostal. Isso é teologia feita de forma tradicional por pentecostais. Ele não percebe isso, porque tá na gênese do trabalho, e a pessoa não para pensar sobre isso. A gênese do trabalho, ou seja, os pressupostos com os quais o trabalho é elaborado, precisam ser pentecostais para o trabalho, o resultado final, sair pentecostal. Se os pressupostos não forem, não tem como sair no outro lado um trabalho pentecostal. Até os escritores, teólogos pentecostais, quando vão escrever sobre teologia, eles não apresentam a perspectiva pentecostal. Sim, porque inconscientemente já está introjetado na mente deles a forma de se fazer teologia de maneira tradicional. Por quê? Porque os manuais que nós possuímos de teologia são todos tradicionais. Ô pastor, mas... Então esse aqui, deixa eu só terminar isso aqui para vocês verem uma coisa, o Stanley Hort dizendo. Então esse material aqui não foi orgânico também. Não foi desenvolvido por eles de uma vez. Vamos pensar assim, então tudo tem que ter a conexão pentecostal. Está dito que é na perspectiva pentecostal, mas você ainda encontra nesse material coisas que não são essencialmente pentecostais. Eu falo porque eu li cerca de 4 ou 5 vezes esse material ao longo dos anos. Bastante. Mas para mim é um dos melhores que tem. É este material aqui. Porque ele inicia uma discussão muito importante. Aí veja o que ele diz. Os pastores das Assembleias de Deus e de outras comunidades pentecostais podem contar, e aqui está quase que em caixa alta, podem contar agora com uma teologia que se acha em harmonia com a fé que receberam e que estão transmitindo às congregações por eles assistidas. Por que agora? 96. Isso, originalmente ela foi publicada em 90, lá nos Estados Unidos, né? Aqui tem um gapzinho de tempo. Originalmente foi em 94. E aqui chegou 2 anos depois só. Geralmente demora muitos anos para chegar, mas chegou 2 anos depois. Foi em 94 lá. Imagina, a Assembleia de Deus dos Estados Unidos é muito mais antiga que a nossa aqui. Você sabe disso, né? Ela é mais antiga que a nossa. Então, eles demoraram isso aí. Eles demoraram 90 anos para produzir uma teologia sistemática. Na perspectiva que ele diz que é pentecostal, mas você encontra ainda muitos pontos. Por isso a expressão agora, né? Isso, por isso que a expressão agora. Nós fizemos... de fato, uma teologia de perspectiva pentecostal que diga, olha, isso aqui é a contribuição pentecostal mesmo. Não, a gente fez teologia tradicional com retoques pentecostais. Para fazer ela pentecostal de verdade, tem que ter os pressupostos, e esses pressupostos tem que anteceder, ou seja, tem que ter um método para se fazer isso. Você não tem que ter só o método, você tem que ter a perspectiva. O pessoal tem um negócio de falar, não, o método é diferente da perspectiva. Exatamente, é diferente, mas não existe método pentecostal se não existe perspectiva pentecostal. A metodologia tem que obedecer o quê? O horizonte maior que nutre essa metodologia. Então tem que ser epistemologicamente pentecostal. E como é que é epistemologicamente pentecostal? Tem que ser perpassado pela ideia do sobrenatural, e a teologia tradicional ela é naturalista. Ela não é essencialmente sobrenaturalista, ela é essencialmente naturalista. Não naturalista do ponto de vista da evolução da ciência, não é nesse sentido. Mas ela é racionalista. Por causa do período da sua produção, que é século XVII. Período de racionalismo terrível na Europa. Né? De visão de que tudo tinha que ser explicado pela razão. E somente pela razão. Ok. Você tem que aventar a hipótese de continuidade. Ela não é cessacionista. A Bíblia não diz em momento nenhum que o Espírito Santo não ia continuar atuando e fazendo o que se fazia lá no tempo da Bíblia. Pelo contrário, quanto mais a igreja se afasta do ponto inicial da sua inauguração, ela precisa mais do poder do Espírito Santo, não menos. E o próprio Jesus deu esse alerta, né? Deu esse alerta. Que pelo Espírito faríamos obras até maiores. Sim, e tem outras coisas. Contextualizando porque ali, é necessário. Agora, veja só. Sobrenaturalidade é uma perspectiva pentecostal. É epistemológica e metodológica. Eu tenho que crer no sobrenatural. E o sobrenatural não tem explicação. Então nem tudo vai ter explicação e não precisa ter. Segundo, eu tenho que crer na continuidade, ou seja, ela tem que ser continuacionista ou continuista. Tanto faz usar a expressão. A expressão continuista, inclusive, derivada daqui. Eles usam essa expressão. Então veja só, né, que é uma teologia lançada pela CPAD em 96. Né? Teologia que é uma das melhores, inclusive. Né? Aí veja só. Além da questão continuista ou continuacionista, nós temos uma outra coisa, que é a dinamicidade.
Deus não é estático, Deus é dinâmico. Deus não está parado, sem se mover. Se move, Deus age. E um quarto pressuposto é a ideia de sinergia. Sinergia. Isso. Não do ponto de vista absolutamente filosófico, onde duas forças competem de igual para igual na sinergia. Não. A sinergia que a gente usa aqui é que a gente crê que existe a atuação do ser humano no processo da realidade. Não está tudo determinado por Deus conforme se crê no predestinacionismo. Então, veja só. A nossa teologia não é estática. Ela é dinâmica. Primeira característica. Ela não é cessacionista. Ela é continuista. Segunda característica. Terceira, ela não é monergista, que só Deus atua. Ela é sinergista, tem a participação do ser humano. E ela não é antissobrenaturalista. Ela é sobrenaturalista. Então, esses 4 pressupostos foram utilizados por nós desde a primeira página dessa teologia até a última. Esses 4 pressupostos perpassam toda essa teologia. Então tem uma metodologia e tem uma epistemologia, uma perspectiva de fato pentecostal, mas não é pentecostal clássica, por isso que o nome é carismático. Porque o pentecostal de fato deriva-se de Atos 2 para frente. Ao passo que a expressão carisma, ela é aplicada retroativamente. Por quê? Essa expressão é praticamente criada por Paulo, sabia? Ela não existe no grego clássico, no grego antigo. Paulo criou a expressão. Haris. Ele é o criador desse neologismo que tem o sentido de dom. E por que você acha que Paulo criou? Você acha que Paulo criou só com a intelectualidade dele? Pelo Espírito. Pelo Espírito. Porque precisava de uma expressão que pudesse significar aquilo que ele estava vendo, aquele fenômeno. Entendeu? Uau. E esse fenômeno pode ser aplicado retroativamente, não tem nenhum problema. Então o que acontece? Por isso que ela é carismática. Não é carismática no sentido de renovação carismática católica. É carismática no sentido bíblico da palavra. Os biblistas, eles chamam de carismáticos os juízes do Antigo Testamento e as pessoas que tinham dons no Antigo Testamento. Então são chamados de carismáticos. Agora veja só de uma coisa. Aqui eles vão apresentar, a partir do capítulo 2, os métodos e os sistemas teológicos que existem. Entre esses sistemas teológicos, né, eles apresentam aqui três sistemas teológicos principais. E aí eu quero mostrar só uma coisinha para vocês aqui. Sim. Que é interessante. Já está todo sublinhado aí, né? Todo sublinhado. Esse livro foi lido muitas vezes. Então ele diz aqui, ó. Eu vou pedir para você ler. Leio. Você pode ler, Fábio? Sim. Qual aqui? Tá descangalhado até. Aquela frase ali, aquela ali. A de cima, letra vermelha. Lê aí, letra vermelha. A maioria dos pentecostais tende ao sistema arminiano de teologia, tendo em vista a necessidade do indivíduo em aceitar pessoalmente o Evangelho e o Espírito Santo. Sim, então nisso eu já estou te dizendo. O sistema teológico pentecostal, tem uma teologia pentecostal? Nós deveríamos responder qual é o nosso sistema teológico. Nós não temos um sistema teológico. Nosso sistema é calvinista? Não é. É arminiano completamente? Tem teólogo que nega, diz que nós não somos arminianos. Ok. Não somos absolutamente arminianos, mas eu concordo com esse teólogo que diz exatamente aí o que você acabou de ler. A gente tende mais ao sistema arminiano, por quê? Porque tem a liberdade do ser humano no sistema arminiano. Tem uma tendência maior. Não é o livre-arbítrio, porque livre-arbítrio não existe mais, nós perdemos na queda. O livre-arbítrio é a capacidade absoluta de se escolher entre o bem e o mal. Nós não temos essa capacidade absoluta mais. Nós temos livre escolha, livre vontade. Nós escolhemos entre o mal menor e o mal maior. Seria o livre-agência que eles falam? A livre-agência, exatamente. Livre-arbítrio nós não temos mais. Nós perdemos lá na queda, ok? Mas nós aventamos essa hipótese. Então, como nós aventamos essa hipótese, nós tendemos mais ao sistema arminiano, conforme ele colocou uma aí. Tendência. Por quê? Porque o sistema arminiano tem abertura para a livre agência do ser humano. Mas não significa que somos 100% arminianos. Não, obviamente. E nada. Então, nós não temos um sistema teológico. Mas aí, isso, em vez de ser ruim, isso foi bom. Deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui, tá vendo? Quero te mostrar mais uma coisa. Quero mostrar para vocês mais uma coisa. Aí é que está. Então, veja bem. Nós temos uma doutrina pentecostal, mas nós temos uma teologia pentecostal, enquanto sistema não temos. E que bom que nós não temos. Porque se nós tivéssemos um sistema, o sistema engessa. Nós não teríamos crescido como nós crescemos pelo Brasil. A diversidade, né, que o Marco Feliciano falou aqui no seu podcast, como uma coisa ruim, eu vejo como uma coisa boa. A diversidade, a não padronização, ela permite esse crescimento absurdo que nós tivemos. Não é ruim, é o contrário. Nós não temos um padrão. Mas isso não é necessariamente ruim.